Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Anara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, pessoal, bom dia. Estamos aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, Instruções de Kapila, é o título desse capítulo. Eu vou ler o verso número 29, tá bom? Bem-vindo aí você que já está se conectando com a gente. Luiz Rocha, também o Jorge Macário. O pessoal vai se conectando, eu já vou começar aqui a leitura, tá bom? Essa sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Brityanukampita Dyehagrihita Murte Sanchintayed Bhagavato Vadanaravindan Jadvips Yadvishpuram Makara Kundala Valgitena Vidyotitamala Kapolan Udaranasam. Vamos lá, palavra por palavra, a tradução. Britya, pelos devotos. Anukampita, Diya, por compaixão. Irra, neste mundo. Grihita, Murtehe, que mostra diferentes formas. Santintaye, deve-se meditar em Bhagavataha, da personalidade de Deus. Vadana, semblante. Aravindam, semelhante ao lótus. Yat, o qual. Vishpuram, reluzente. Makara, em forma de crocodilo. Kundala, de seus brincos. Valgitena, pelo oscilar. Vidyotita, iluminadas. Amala, cristalinas. Kapolam, suas bochechas. Udara, proeminente. Nasam, seu nariz. Então vamos lá, tradução desse verso e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Tradução. O yogi deve então meditar no semblante de lótus do Senhor, que apresenta suas diferentes formas neste mundo por compaixão pelos devotos ansiosos. Ansiedade por ter o darshana da pessoa de Deus é completamente válido, porque é totalmente espiritual. É diferente da ansiedade que a gente vivencia nesse mundo material. Ansiedade de não ter feito o que tinha que ter sido feito no passado e ansiedade pelo temor ao futuro, as incertezas do futuro, né? Bom, isso é algo assim já muito debatido nos dias de hoje, a questão de se viver o momento presente. Porque a única coisa que existe realmente é o aqui e o agora. E o interessante
que no plano espiritual, no plano do absoluto, é o momento presente eterno, né? Tudo o tempo todo é momento presente. E, portanto, é a realidade. Aqui não vivemos no plano da realidade. Aqui o fator tempo, kala, ele se amalgama nesse plano de existência material, nos modos da natureza, enfim, tudo que moldura esse plano transitório e temporário, e o tempo também ele é percebido de forma subdividida, como passado, presente e futuro. Mas, na verdade, a única coisa que é real é o aqui e o agora também, né? O passado já foi, o futuro não existe. E é aqui que a gente tem que agir nesse momento. Então, vamos lá. Isso tudo porque eu falei dos devotos ansiosos, né? O yogi deve então meditar no semblante de lótus do Senhor, que apresenta suas diferentes formas neste mundo por compaixão pelos devotos ansiosos. Seu nariz é proeminente e suas bochechas cristalinas são iluminadas pelo oscilar de seus reluzentes brincos em forma de crocodilo. Aqui temos descrições, né, assim, muito detalhadas dos aspectos da suprema personalidade de Deus. Vamos ao significado de Srila Prabhupada, seus comentários. Srila Prabhupada, Jagadguru Ki Jai. Vou beber uma aguinha aqui. Então Prabhupada fala o seguinte: o Senhor desce ao mundo material devido à sua profunda compaixão por seus devotos. Há duas razões para o aparecimento ou encarnação do Senhor no mundo material. Sempre que há negligência no desempenho dos princípios religiosos e a preponderância de irreligião, o Senhor desce para proteger os devotos e destruir os não devotos. Quando ele aparece, seu objetivo principal é confortar seus devotos. Ele não precisa vir pessoalmente para destruir os demônios, pois tem muitos agentes. A própria energia externa Maya tem força suficiente para matá-los. Porém, ao vir para mostrar compaixão por seus devotos, ele mata os não devotos com muita naturalidade. Isso é um ponto filosófico assim muito importante e que pode assim, no primeiro momento, causar uma certa perplexidade, estranheza para aqueles que não estão devidamente situados numa compreensão da forma com que Deus age no mundo material, que é um mundo de dualidades, onde tem bem e tem mal. E o mal tem que ser combatido. Ponto. Entendeu? Ostensivamente. O mal não pode preponderar. E a gente sabe que é uma grande negligência e um grande problema a inação por parte dos homens de bem, quando se acomodam e permitem que o mal vá se proliferando. O mal tem que ser combatido. Então, estamos falando da manifestação de Krishna, de Deus, no mundo material. É aqui que tem se apresentam essas condições antagônicas. E para se estabelecer uma atmosfera devidamente auspiciosa, apropriada para a sociedade em geral, tem que haver monitoramento. Não dá para deixar aí os seres de baixo grau de consciência agirem assim livremente.
Então é isso que está se falando aqui. Vamos lá. Porém, ao vir para mostrar compaixão por seus devotos, ele mata os não devotos com muita naturalidade. O Senhor aparece sob a forma específica, amada por um tipo de devoto em particular. Há milhões de formas do Senhor, mas elas são um só absoluto. Como se afirma no Brahma, quer dizer, todas advêm de uma fonte energética única, que é Krishna. Como se afirma no Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Todas as diferentes formas do Senhor são a mesma coisa, mas certos devotos desejam vê-lo sob a forma de Radha e Krishna. Outros preferem-no como Sita e Rama, Chandra. Outros gostariam de vê-lo como Lakshmi Narayana. E outros querem vê-lo como Vasudeva, o Narayana de 4 mãos. O Senhor tem inúmeras formas e aparece sob a forma específica da preferência de um tipo particular de devoto. O yogi é aconselhado a meditar nas formas que são aprovadas pelos devotos. O yogi não pode imaginar uma forma para a sua meditação. Os pretensos yogis que inventam uma forma de círculo ou de alvo estão envolvidos com puro disparate. Na verdade, o yogi deve meditar na forma da Suprema Personalidade de Deus que tem sido experimentada por devotos puros do Senhor. Yogi significa devoto. Os yogis que não são realmente devotos puros devem seguir os passos dos devotos. Menciona-se aqui especialmente que o yogi deve meditar na forma que é assim aprovada. Ele não pode inventar uma forma do Senhor. O verso seguinte, Prabhupada fala sobre essa questão, né? Manomayam, que os yogis impersonalistas, eles inventam, né? Eles criam uma ilusão na mente para meditar no Senhor, uma imaginação, né? Mas Prabhupada está explicando aqui que não, a meditação deve ser feita na pessoa suprema. E como discorre-se aqui nesse capítulo, começa lá pelos pés do Senhor, né? Enfim, é isso. Shila Prabhupada aqui, Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamini Shirupa Sanatana Bhata Raghunatha Siddhiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Sijai Machakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o verso 29 do terceiro canto, capítulo 28, Brityanu Kampita Dhyerha Grihita Murte Sanchintayet Bhagavato Vadanara Vindam Yadvish Puram Makara Kundala Valgitena Vidyotitamala Udaranasam. O yogi deve então meditar no semblante de lótus do Senhor, que apresenta suas diferentes formas neste mundo, por compaixão pelos devotos ansiosos. Seu nariz é proeminente e suas bochechas cristalinas são iluminadas pelo oscilar de seus reluzentes brincos em forma de crocodilo. Então, estamos aqui, o Prabhupada inicia, né, ele inicia seu significado fazendo alusão ao verso 7 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, e o verso 8, né?
Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata. Abhyutanam nadharmasya tadatmanam srijami aham. Krishna está falando que em que condições ele srijami aham, eu mesmo apareço, ele fala. Então ele diz yada yada, de tempos em tempos. Dharmasya glanir, quando há um declínio do dharma, da religiosidade. E abhyutanam adharmasya, quando ocorre uma predominância da irreligiosidade. Tadatmanam srijami aham. Então, nesse momento, eu mesmo apareço. Aí no verso seguinte, no verso 8, ele vai falar o outro aspecto que Prabhupada menciona no seu significado, quando ele está falando que Krishna vem para proteger seus devotos e aniquilar os demônios. Então ele fala, paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. De juge juge, de yuga em yuga, remete ao mesmo princípio do verso anterior, né? Yada yada, de tempos em tempos. Quer dizer, isso denota que Krishna, ele está sempre predisposto a vir a esse mundo material. Quer dizer, ele não cria esse mundo em razão de nós, almas caídas, que viramos as costas para Deus e deixa ele ao léu. Não, ele está sempre ali, preocupado com nós, almas condicionadas, querendo nos oferecer o caminho para que a gente possa se conectar com ele. Então, ele de tempos em tempos ele está vindo, né? E aí ele vem o quê? Para paritranaya sadhunam. Sadhus, né? Sadhunam significa os sadhus, as pessoas santas, os devotos, né? Pessoas que têm uma conexão com Deus, que reconhecem que existe uma pessoa suprema, que estão estabelecendo uma conexão com essa pessoa suprema. Então, paritranaya sadhunam, para proteger essas pessoas. Vinashaya cha duskritam, e também para aniquilar os duskritinas, pessoas demoníacas. Volto a dizer, como eu falei no preâmbulo da leitura, né? Estamos no mundo material. O mundo material é um mundo de dualidades. Existe antagonismo, né, do bem e do mal. O bem deve prevalecer. O mal deve ser combatido. Então é nesse humor que está se falando dos aparecimentos de Krishna para salvaguardar as pessoas de bem das pessoas que são ímpias e maliciosas, maldosas, que promovem o mal, que praticam o mal. Entendeu? Então não tem jeito, isso daí é a realidade desse mundo material. Então, Vinashaya Dharma Sanstapanartaya, ele vem para restabelecer os princípios religiosos. Dharma Sanstapanartaya. Aí Sambhavami Juge Juge, ele aparece de tempos em tempos, de yuga em yuga. E aqui Prabhupada menciona sobre as motivações que fazem com que Krishna venha para esse mundo. Existem as motivações externas, que são exatamente essas: proteger os devotos, aniquilar os demônios. Mas Krishna também vem por suas razões internas, motivações pessoais dele. E para ilustrar isso, temos o aparecimento dele como Chaitanya Mahaprabhu, em que ele veio Dharma Sanstapanartaya, restabelecer o Dharma, sim, o Yuga Dharma, determinando que o processo específico dessa era é o quê?
Harinama Sankirtana Jagya. A glorificação dos nomes de Deus, congregacionalmente. Harinama Sankirtana Jagya. Então ele é uma causa externa também, né? E a causa interna, real de Chaitanya Mahaprabhu é experimentar o humor de Srimati Radharani. Porque Krishna, ele é tão amado por Srimati Radharani que ele fica perplexo. E ele pensa assim, caramba, ela desfruta mais do que eu mesmo, eu que sou o Atmarama, a pessoa suprema, mas tem uma pessoa que desfruta mais do que eu. E essa pessoa é Srimati Radharani. Então Krishna, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, que é uma combinação de Radha e Krishna, aonde ele fica na posição de Srimati Radharani no humor de Vipralamba Seva, ou seja, sem a presença de Deus, sem o contato, aquele amor que está plantado, que está alicerçado na saudade. E aí, esse amor é mais intenso do que o amor quando a pessoa está presente. Quando a pessoa está presente, mesmo nas relações mundanas, as pessoas se amam, mas ela tem seus entreveros, porque a intimidade demais está ali presente, a gente acaba negligenciando alguns aspectos naquele relacionamento. A gente, às vezes, não preza um relacionamento como deve ser prezado. Como canta aquele... a Legião Urbana, né? Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. A gente, devido ali a intimidade, a proximidade, a gente acaba às vezes negligenciando. Mas quando existe um afastamento em razão de uma viagem ou algum outro tipo, uma outra circunstância, aí a gente percebe, através dessa saudade, o amor se intensifica e a gente valoriza muito mais. Então o humor de Vipralamba Seva é um amor assim que de maior intensidade, entendeu? E era exatamente, e como Radharani desfruta desse sentimento, isso gera perplexidade em Krishna. Então Krishna vem e fica na condição de um devoto, com muita saudade de Deus, e dá o exemplo da vida devocional e do método específico para essa era de Kali Yuga que a gente está vivendo. Então esse é o aspecto interno do aparecimento de Krishna. Agora, mas Deus mata. Ele vem proteger as pessoas de bem. E é o Deus que trabalha, porque Krishna mesmo, lá no mundo espiritual, é total harmonia, não existem demônios. No mundo espiritual são todos... é tudo Antaranga Shakti. É tudo parte de Krishna, tudo integrado à vontade do Senhor. Os seres são Nityasiddhas, almas eternamente liberadas. E tudo que elas fazem é para dar prazer a Krishna, é com o intuito de dar prazer a Krishna. Não tem desarmonia. Não tem antagonismo. É o plano do absoluto, não é um plano dual como é o mundo material. Então, no mundo material, tem que ter essa proteção das pessoas de bem, daquelas que estão querendo cultivar um relacionamento com Deus.
Porque a gente vê aí como está os dias de hoje, né? Quantas pessoas se manifestam de maneira ofensiva com pessoas que estão praticando a espiritualidade, a transcendência, a religiosidade. Claro que a gente sabe que tem aquela religiosidade mundana, que tem muitas falhas, muitos dogmas, que não se explica. Mas quando se fala de espiritualidade baseada numa filosofia rica, como é a filosofia védica, uma religiosidade sem fanatismo e sem sentimentalismo, que é lúcida, que está com os olhos abertos para a realidade e que promove desenvolvimento da consciência, está tudo certo, é isso, esse é o objetivo da espiritualidade. E aqui no significado, Prabhupada faz a menção de que Krishna, ele tem milhões de formas. E essas formas, elas têm, assim, a finalidade de satisfazer os devotos. Olha que interessante, como Krishna reciproca, porque pode-se parecer que Krishna é ali um mafioso supremo, que é servido, amado. Mas não, nessa plataforma de relacionamento amoroso entre a entidade viva, a diva, com Krishna, as almas com Krishna, Krishna reciproca. E reciproca, inclusive, em maior intensidade do que o amor que nós devotamos a Ele. Tanto assim que é bem comum, né? Tem aquele ditado que fala que quando damos um passo em direção a Deus, Ele dá 10 na nossa direção. Né? Porque Krishna está muito mais ansioso ali, transcendentalmente, para reciprocar conosco do que nós mesmos estamos interessados em servi-lo. Né? Então, olha só que interessante. E Krishna, ele atende o desejo do seu devoto. Como ele tem milhares de formas, o devoto quer se relacionar com ele no humor de Jagannath ou de Gornitai. Krishna vai e atende essa expectativa do seu devoto puro, tá? O devoto autorrealizado. Porque Krishna, existe um Krishna para cada alma. Nós somos seres individuais eternos e somos peculiares. Cada um de nós tem características muito ímpar, características ímpares. E Krishna se molda para cada um de nós, claro, de acordo com assim, não de acordo exatamente, mas reconhecendo o grau de pureza de entrega do devoto, do seu devoto. Então, outro dia eu escutei numa aula que o nosso coração ele tem um buraco, né? Que são as lacunas existenciais, as nossas carências afetivas. Assim, como no quebra-cabeça que está faltando uma peça, cada um de nós tem ali uma peça que está faltando, que tem um formato específico. E Krishna é exatamente aquela peça que vai ali preencher aquela lacuna no molde exato de cada alma. O molde exato necessário para completar o quebra-cabeça de cada alma. Entendeu? Por exemplo, quando Krishna dançou a dança da raça, quando ele dança a dança da raça, ele se expande para todas as gopis. E cada gopi pensa assim, ele está dançando só comigo. Mas ele está dançando com todas as gopis. Da mesma forma, Krishna,
Ele se relaciona com cada um de nós de acordo com as nossas expectativas. Obviamente, purificadas, né? Cristo é tão misericordioso, tão compassivo, que ele se flexibiliza. Ele é muito renunciado. Ele é tão renunciado que ele aceita até que a gente vire as costas para ele e disponibiliza o mundo material para a gente viver separadamente dele. Olha que interessante. E quando ele vê um chamado, quando ele percebe atitudes devocionais de uma alma para com ele, ele está ali pronto para atender, para reciprocar, de acordo com as peculiaridades de cada alma. Então, por isso, essas milhões de formas de Krishna, onde ele vai se apresentar para cada alma no humor específico. É incrível isso, né? Então, para finalizar essa leitura de hoje, e essas minhas observações, todo e qualquer processo meditativo deve ter como meta a suprema personalidade de Deus. Hoje a gente vê que o yoga está muito difundido, mesmo aqui no Ocidente, no mundo todo. Mas ele não é observado necessariamente de acordo com os seus objetivos, que são exatamente mesmo o sistema óctuplo de yoga, estabelecido por Kapila Muni. Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. É um sistema passo a passo, gradual, que leva o praticante ao estado de Samadhi. Mas não dá para você supor que o momento lá o objetivo da meditação é retirar tudo da mente e focar no vazio existencial. Não tem como. Prabhupada menciona aquela analogia, a famosa analogia que como é que você retira o ar de um copo? O ar é retirado de um copo, aí alguém pode falar, uma bomba de sucção. Enfim, nada disso. Meramente despejando no copo líquido. Você botou água no copo, o ar sai naturalmente. Da mesma forma, não tem como esvaziar nossa mente, lotada de pensamentos, desejos, registros, e simplesmente esvaziá-la. Não, você tem que botar alguma coisa para poder preponderar sobre tudo aquilo que já está depositado no plano da mente. Daí o sadhana bhakti, né? E mesmo o processo óctuplo, a meditação deve ser feita na forma do Senhor. Entendeu? Não é uma forma inventada pela mente Manomayan. Não, é uma forma autorizada de Krishna. Pode ser qualquer forma. E o início da meditação começa lá pelos pés de Krishna. E depois vai se elevando, até chegar onde nós chegamos na leitura do verso de hoje, que é ver o rosto de Krishna e diferentes apetrechos que ele usa, como seu brinco de tubarão, enfim. As suas bochechas reluzentes, seus olhos de lótus. Então, o objetivo da meditação é o darshana da Suprema, da pessoa
da suprema personalidade de Deus, e não qualquer outra coisa. Então, controlar a mente significa você oferecer para você mesmo e nutrir, né? Uma inteligência nutrida vai disponibilizar para a mente o quê? Ações, atividades conscientes de Krishna. Então é a água que está entrando no copo, que é a mente, e fazendo com que todas as impurezas, todos os registros de fatos mundanos, passados, pretéritos, de vidas, né, que a gente vem carregando, eles vão sendo assim eliminados. E tal qual um copo que está assim com muita sujeira, muita poeira, está ali com lama, terra. Quando você joga água em profusão constante, aí aquela sujeira ela vai se elevando e vai saindo do copo, vai transbordando pelas bordas do copo, e após intenso, constante despejar de água pura, o copo vai ficar ali depositado nele só água cristalina. Então esse é o processo de Sadhana Bhakti. Botar Krishna para dentro da gente, expurgar todas as impurezas resultantes de vidas e vidas e vidas que a gente está aí tentando ser feliz separadamente de Deus, e aí estabelecer uma consciência de Krishna. Por isso Prabhupada cunhou a sua instituição, né? ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, que é a Sociedade Internacional para o desenvolvimento da consciência de Krishna, para a consciência de Krishna. Tá bom? Shila Prabhupada que Jai. Adoro quando vocês comentam alguma coisa. Hoje temos uma turma aqui no Instagram, um bom número de pessoas, mais até do que no Facebook, interessante. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Luiz Rocha Goulart, que eu já tinha dado boas-vindas, a Marisa Alves, também ao Sérgio Azevedo. E aqui no nosso Insta, temos aqui uma turma também, Jorge Macário, Natural Arte, Urukrama, Reverências Urukrama. Eka Laksha, tenho pensado muito em você, rapaz. Onde é que você anda? Eu ia até te mandar uma mensagem. Estava viajando, supostamente, né? Também a Yadava Bhakti Das. O Yadava Bhakti Das. Também o Mateus. A Pisci Luciene. A Kashi. Curie. Maria Clara, Olívia Gonçalves, Andréa Botelho, Christopher, grande professor de yoga, Ana Luísa Oliveira. Sem comentários, Haribol, Urukrama. Ana Luísa Oliveira, Hare Krishna. Pedro Fraga também, Hare Krishna para vocês. Bom, não tem nenhum comentário, nenhuma reflexão. Vou dar aqui um Dole 1, Dole 2, Dole 3 para poder encerrar essa live de hoje. Vou dar só um tempinho para ver se alguém se anima de mandar algum comentário aqui, que sempre é interessante para expandir mais ainda o nosso campo de percepção desse verso, né? Muito belo verso, significado de Prabhupada, bastante interessante. Não é isso? Hoje é sexta-feira, lembrando que temos aí o final de semana se aproximando. Vou dar uma enchidinha de linguiça aqui enquanto eu vou enchidinha de samosa. Linguiça não, né? Não, linguiça vegana, tudo bem. Final de semana, isso aí para ver se vocês trazem algum comentário, tá? Festival Transcendental domingo, 11 horas começam as atividades no templo com o Yoga para Todos. Emplacando aí esse 2026 com tudo, para a gente poder progredir, né, desenvolver na ciência espiritual. E às 3 da tarde começa o Festival Transcendental de domingo, com os bhajans, depois leitura do Bhagavad Gita. Esse final de semana teremos, salvo engano, a Sundaradasa como palestrante do domingo,
depois teremos o Kirtana e fechamos a programação com um jantar lacto-vegetariano, sempre de alto nível. E, enfim, é o movimento Hare Krishna, assim, propagando o conhecimento Prabhupada, esse legado de Srila Prabhupada. Tá bom? Então, bom, ninguém se animou, ninguém perguntou, ninguém falou nada. Fico por aqui então. Bom final de semana para todos vocês. Srila Prabhupada aqui, Jai Gora Premanande. Hari Bol. Obrigado aí a todos pela atenção.